Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Você não faz ideia do que é essa união, do que é sentar juntos, viver juntos assim, principalmente quando a gente vai louvar. Principalmente. Mas não é só aqui na casa de oração, não, na nossa casa também. Na nossa casa também. O resultado que nós temos, ele é tão grandioso, que depois de alguns dias que a gente faz todos os dias com a sua família, porque quando a gente fala família, filhos crescem, segue a sua vida, segue o seu caminho, e fica os pais e os menores. Depois fica só o casal. Depois vem a velhice. E nós temos que permanecer e fazer por nós e pelos nossos filhos. Porque um dia os filhos vão precisar, eles vão bater asas, vão voar e vão sentar em algum lugar. E talvez vão até esquecer de praticar. Mas nunca esqueceram do que eles receberam. Nunca. Quando nós ensinamos. Eu tenho vivido dias felizes. Muito felizes. Nossa, uma grande alegria de viver e tudo. E de ontem à tarde para cá, deu um aperto muito grande. Muito grande. Hoje, por exemplo, eu estou com o coração apertado, como se tivesse acontecido alguma coisa. Eu tive um momento de oração e eu falei com Deus. E Ele disse que nós já estamos vivendo Apocalipse, assim que a gente diz, né? Nós já estamos vivendo. Porque eu fui perguntar para ele segunda-feira, por que tanto sofrimento lá na Venezuela, né? Deu 2 terremotos, um próximo do outro, mas não foi só por eles que eu fui por nós e pelo nosso povo do Sul, que hoje estão na enchente outra vez. E eu vi agora de sair para cá, ainda o nosso governador, o Leite, avisando e pedindo para as pessoas, porque vai subir, o rio está subindo e vai subir mais, e amanhã há uma grande possibilidade, uma grande chuva amanhã, para amanhã estão esperando. Que o problema não vai ser ainda hoje. Já tem enchente, mas amanhã é para ser a situação de calamidade. E eu fui falar com Deus. Porque se eu faço a minha oração na minha casa, eu vou na minha igreja, eu vou na missa, vou no culto, sabe? Eu faço parte da casa de oração e o sofrimento está na minha porta, eu tenho que saber o porquê. Eu tenho que saber. Eu sempre vou perguntar para Deus, não é questionar Ele, mas é me informar. Eu não posso vir aqui, ficar com vocês todo esse tempo e amanhã vocês ter grande sofrimento e vocês vão perder para vocês mesmos. Por que eu orei tanto, eu rezei tanto e eu estou no sofrimento? O que está faltando? O que eu estou fazendo de errado? O que estou deixando de fazer? Está se cumprindo a profecia e ele diz que as primeiras dores de parto são as primeiras. Para quem conhece a palavra, eu prefiro que vocês não leiam. Eu prefiro que vocês fazem oração em família, nas suas casas, todo santo dia, ajuda as pessoas que precisam, louva a Deus todo santo dia, tiram um dia, uma tarde, 2 horas por semana, por quinzena, por mês, se reúne em grupos que Deus diz que Ele quer que todos deem as mãos e louvem Ele numa vez só, todo mundo junto. É assim que agrada a Deus, e faça isso. Mas que você coloque isso como prioridade na tua vida. Prioridade. Não é que o mundo vai acabar amanhã, não. É o sofrimento que vai vir. Ele já veio. Talvez ele não chegou aqui para nós, porque moramos num lugar privilegiado. Eu até digo que seja isso, abençoado. Abençoado. Não tem enchente. Temos tudo aqui. Não deu temporal, não deu pedra, não deu vendaval, né? Então somos abençoados. Será que falta alguma coisa? Falta.
o que falta é o amor. É isso que falta. Falta o amor a Deus, falta o amor ao próximo e falta o amor dentro da família. Essa é a pior parte que o homem deixa desejado. O que Deus fez? Deus jogou o dragão, que é o anjo do mal, a gente pode chamar de demônio, para a terra. Ele não está no céu. Ele está aqui. Ele está aqui. Por isso que nós somos atacados. Por isso que a gente às vezes deixa se levar por uma palavra errada, por um pensamento errado, e daí vem as doenças tão postas de você, e você tem maus pensamentos, você diz que está depressivo, que você não sabe explicar o porquê que está assim, o casal estão brigando, e eles não entendem por que eles brigam, se amam, porque o anjo do mal, ele está aqui no nosso meio. Eu vou dizer para vocês que eu não sabia que Deus tinha tirado do céu e tinha jogado ele para cá, para a terra. Quanto tempo vai durar? Eu não sei. Mas que se é as primeiras dores do parto, imagina o que nós temos pela frente. E daí todo mundo vai cair na realidade quando faltar comida. Aí sim, porque em alguns lugares já está faltando comida. A comida já é coisa rara e cara. Há muitas pessoas que não comem que nem nós, que tem aquela abundância, que pega uma fruta que tem uma manchinha, um pequeno manchinha, joga fora. Lá não, eles comem com casca e tudo. Então vai chegar uma hora que todo mundo vai precisar. E não adianta ficar gritando depois. Pode perceber. Fala com o teu vizinho do lado para ver se eles não têm uma angústia. Fala com o outro, ver se eles não estão tristes um com o outro, marido e mulher. Não interessa quem for. Todos os dias eu tenho feito oração e ajudado casais. Todos os dias. Alguns não presencial, mas por telefone, outros presencial. Todos os dias. Hoje do mal entrou no meio e está separando. Não dê ouvido a ele. Não faça isso. Não faça isso, não cometa nem, não faça nada de errado. Fuja do erro, fuja. Fuja do erro. Fuja do erro. Porque ele vai destruir a maioria. As pessoas alimentam. Se você se reunir com os amigos na tua casa, convida mais um vizinho, mais dois, mais três, e fazem oração juntos. E faça momentos de oração, mas voltado ao amor, sem falar de dinheiro, sem falar de homem, falar de Jesus Cristo, pregar a palavra dele, fazer a tua oração em paz com as suas famílias e pedindo a misericórdia dele, ele vai te libertar. Aquela família, naquele dia, naquela semana, vai estar uma família diferente. O anjo do mal não vai entrar na tua casa, não vai. Você não precisa depender só da igreja. Vocês têm que depender de vocês mesmos. Vocês têm que levar para a casa de vocês. E eu provo o que eu estou dizendo, que grupos de orações estão vivendo em paz hoje. Em paz. Faz algum tempo que alguma pessoa me pediu que eu ia fazer um terço, né? E hoje eu vou pedir para ela dizer para nós como está, o que acontece quando se faz um terço em casa, com a sua família. Mas não fazem sozinho, eles resgatam alguém. Eles trazem alguém, eles convidam alguém, seja amigo, seja família, seja quem for. E aí começa a vir a paz de Deus para a tua família. Faz favor, Lídia. Boa noite. Faz um ano, mais de um ano na verdade, que a gente montou um grupo de oração lá no Passo Torres. E a gente começou com poucas pessoas, ainda temos poucas pessoas, mas é um grupo muito bonito. E a gente se reúne toda semana para rezar na casa de alguém que precisando. E aí nessa semana, depoimentos que eu quero dar para vocês, o que aconteceu essa semana. A gente acontece sempre, na verdade, a gente sente uma paz muito grande, no meio do trecho para frente, a gente sente assim, como se a gente saísse do corpo, assim, é maravilhoso a sensação que a gente sente quando a gente se reúne para rezar. E eu vou pedir para as pessoas que participam desse terço levantar a mão. Quem é devo?
participa, e a Marlene agora também está participando, né? O Royce também. Tem outra amiga que vem aqui às vezes e ela também participa. Então, assim, a gente se reúne por amor, né? Não temos nenhum intuito apenas de ajudar aquela família naquela situação que ela está precisando, ou simplesmente para pedir a nossa proteção, a proteção para a nossa família. E aí, o relato que eu tenho para falar sobre o que aconteceu essa semana, a gente sempre vai, faz 7 vezes que a gente está indo à casa dessa minha amiga, ela está necessitando, ela estava mal, ela estava angustiada, e aí ela pediu para que rezasse lá numa certa sequência até ela se sentir bem. E era a 7ª vez que a gente estava indo, e quando a gente entrou, a gente sentiu uma energia muito pesada, a gente sentiu algo muito pesado. Quando a gente começou a rezar o texto, assim como o César nos ensinou, que quando a gente começa a rezar e começa a abrir a boca e correr lágrimas dos olhos, é como se o anjo nosso estivesse muito próximo, impedindo a nossa oração. Aí a gente rezou a primeira dezena e eu pedi para as meninas, vamos rezar uma sequência de creio, porque eu creio afasta todas as coisas ruins, né, da nossa volta. E a gente começou a rezar e no terceiro creio a gente já começou a sentir uma paz vindo. E a Marlene, né, que é a dona da casa, ela estava muito angustiada naquela noite. E depois no final do serviço ela já se sentiu bem em paz, ela se sentiu mais leve. E a Inês, que reza pra gente também, ela disse que da segunda dezena para frente, ela começou a ouvir uma outra voz rezando para a gente, como se tivesse uma outra pessoa ali junto. Então, ela tinha pedido a intercessão de São Miguel, né, nessas dezenas, para que São Miguel viesse libertar, né, aquela casa de todas as coisas ruins. E foi assim muito maravilhoso. No final do texto, a gente sentia aquela paz, aquela sensação de como se a gente estivesse aqui na casa de oração. Foi a mesma sensação que a gente sentiu. Quando a gente vem aqui, a gente se sente em paz, a gente vai para casa, aquela semana maravilhosa, foi bem isso que a gente sentiu no texto. E é isso que eu digo para vocês, né? Se reúnam também com os seus vizinhos, com a sua família e façam, porque é maravilhoso. A sensação é muito boa. E na nossa casa, né, a gente recebe muitas bênçãos, toda semana, todo dia, na verdade. E é isso. Amém. A importância da oração em casa e família. Às vezes as pessoas, eu sei que não tem tempo, mas é necessário. Nós precisamos. É pelo poder da oração que nós vamos nos libertar das coisas ruins. Nós não vimos, mas sentimos. Há alguns dias nós estamos em casa com o coração apertado, estamos tristes, não sabemos responder o porquê. Mas é o que nós vivemos agora. E daqui para frente, piora. O sofrimento das pessoas, a gente fica triste. Eu não acredito que alguém vai ficar feliz com a Venezuela, o que aconteceu. Não posso acreditar que alguém tenha essa coragem. Achar que isso as pessoas merecem. Nós não merecemos sofrimento. Nós não merecemos. E a força do homem está em Deus. Está na fé do homem. A fé é acreditar em Deus, lutar pela graça de Deus, pela misericórdia dele, mas unidos. Unidos. Aonde há divisão, no começo do ano eu falei que esse ano ia ser um ano de divisão. E hoje eu vou dizer assim, ó, quantas pessoas, cada um torce para um lado. Um faz oração para uma coisa e o outro faz para outra. Um quer para uma igreja e outro quer para outra. Um diz que aconteceu isso, outro diz que aconteceu aquilo outro. Parece que são inimigos. Cada um puxa para um lado. Isso não existe. É o anjo do mal que tira de nós a essência do amor. É Ele. E é por isso que nós precisamos nos unir. Nos unir, a nossa família. O que mais eu luto é pela família. Não só pela minha, mas vocês também. Quantas pessoas me pedem durante a semana que em casa tem isso, que em casa tem aquilo, tem esse sofrimento, tem aquele outro. Povo de Deus, dê as mãos e fazem oração. Todo santo dia. Não vão dormir sem ter um momento com Deus. Mas tu não pode sair dali no outro dia e fazer o mal. Tu tem que fugir do erro. Tu tem que fugir das coisas erradas.
Quem não sabe que roubar é pecado, faz mal para você? Todo mundo sabe que se tu trair é pecado. Se tu fizer isso, tu está cometendo um erro. E se tu mentir, tu está cometendo um grande erro. Contra você, contra a tua família, contra o bem mais precioso que nós temos. Nós viemos nesse mundo para ser feliz. Eu pedi algo para Deus sobre o pedido de uma pessoa que quer começar um relacionamento, que tem uma certa dificuldade, porque uma é separada, o outro é solteiro. Eu falei com Deus. E ele chorou. Eu também. Sabe quando você pede algo para Deus que é para ser impossível, que as pessoas julgam e condenam e Deus fala contigo? Deus vai dar oportunidade para todos nós. Você que errou, você que pecou, é para você se arrepender e pedir perdão a Deus e pedir permissão para Ele, para vocês ter esse novo relacionamento. Mas Deus quer fidelidade. Tu não pode fazer isso, ser infiel. Pensa bem no que vai fazer. Porque Deus pede. Tem uma companhia para a tua velhice. Tem uma companhia. Deus não pede para nós ficar até o final da nossa vida sozinho. Porque Ele diz que quando um cair, o outro levanta. Uma noite muito fria, dorme os dois juntos, se esquentam. Deus sabe da nossa necessidade. Gente, quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas que estão aí pela separação? Porque o que mais o anjo do mal está fazendo é destruindo. E Deus vai reconciliar suas famílias de volta. Deus nos dá uma oportunidade. Quantas pessoas sozinhas hoje passando trabalho? Viver na terra e ser feliz é uma dádiva, é um presente de Deus. E nós viemos para ser felizes. Eu vim para ser feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. E é algo muito simples. É muito simples ser feliz. É quando você ouve a palavra de Deus, coloca dentro do teu coração e do teu coração tu põe em prática. Ninguém vai sofrer. Mas quando eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, da minha maneira, eu não sou obediente a Deus. Eu sou o homem. O que eu tenho que obedecer é Jesus Cristo. Conheçam a palavra. Vivam ela. Alimentam ela. Guarda ela dentro do teu coração. E põe em prática todos os dias. Todos os dias. O sofrimento das pessoas me comove. Me deixa triste. Deixa muito triste. Passei no lugar e vi um casal de idade sentado. Parecia que a mudança estava do lado. Passei a primeira vez, a segunda, a mãe me mostrou. Eu passei no final do dia. E eu fui para ajudar. E eles me agradeceram. Eles me agradeceram. O que eu vi? 61 anos e 60 anos. Só os dois. Dificuldades na vida. Veio a enchente, primeiro do sul. Eles vieram embora para Capão. Ele trabalha em obra e a esposa quebrou o fêmur e usa 3 platinas. E ela teve doente agora. E a empresa mandou ele embora. Por quê? Ele não podia trabalhar, tinha que cuidar da esposa. Não pôde pagar o aluguel. Foi morar onde?
foi morar. Estava embaixo de uma árvore. Com a sua mudança, tapadinha com uma meia lona, ali debaixo. O que eu via naquelas pessoas? Sorriso. E dizia assim, ó, se Deus quiser, Deus não vai deixar nós aqui. Deus não vai deixar. Deus vai dar um jeito para nós. Deus vai colocar alguém aqui, nós precisamos. Ele dizia, eu não quero dinheiro, eu quero só que alguém me dê um trabalho. E eu estou alugando uma casinha, uma tem móveis e a outra não tem. Os nossos móveis são muito velhos e alguns não estão. Ela assim, eu preferia com... O que eu vi neles? Sabe você que tem tudo? Sabe que você reclama que a cama não está boa, se tu tem 3 em casa? Sabe que você reclama porque está chovendo, tu tem que ir para o trabalho? Sabe que você reclama que chega em casa, a comida não é o prato preferido que tu queria? Sabe que você reclama porque a roupa, tu tem 10, mas não é aquela cor, tu tem que trocar e comprar outra? Sabe, você que reclama de tudo? Sabe você que reclama porque o sol está quente, porque está chovendo, porque está frio? Sabe você que reclama de tudo? E uma pessoa dessa, um casal de idade, não tem filhos, 40 anos casados, trabalharam, lutaram e a enchente levou, botaram as coisinhas nas costas, vamos começar uma vida nova, Capão da Canoa. Ele olhou para mim, eu não quero dinheiro. Eu só quero que alguém me dê um emprego. Eu olhei para ele, achei que tinha uns 70 anos, eu tenho 61. Eu disse, nossa, eu sou mais velho do que ele. Parecia que eu tinha 70 anos. Sabe, vocês acham que Deus vai abandonar essas pessoas? Deus deixou ali 2 dias para que se alguém se comovesse, para que alguém enxergasse. E eu fui lá conversar com eles. Eu ofereci um cafezinho, ele disse para mim, não, nós acabamos de passar. Então eu peguei uma latinha, cortei, fiz uma espiriteira, diz ele, e ali eu fiz um foguinho, e ali eu fiz o nosso cafezinho. Ele, não, muito obrigado, nós temos. Em nenhum momento um deles reclamou. Você que reclama de tudo, você que é ingrato com Deus, que foram pessoas que veio a natureza, a água levou o que eles tinham, levou. Eles são velhos, começar uma vida com... Que forças vão ter um homem de 60 e poucos anos para começar uma vida? Diz para mim. Nós temos que parar, olhar para nós, olhar para o que está em volta de mim, quem eu sou, o que eu faço de bom. Reclamo bastante de Deus, porque reclamo de tudo, nunca estou contente. Vocês acham que é todo mundo que pede para Deus alguma coisa e Deus dá na hora? Não é não, porque nós não somos merecedor, nós não somos. Não reconhecemos tudo aquilo que Deus faz por nós todos os dias. Pessoas que eram para estar ali desesperado, chorando, em nenhum momento eram grato a Deus. E quando eu saí, me abençoavam muito, porque eu parei para conversar, porque eu dei atenção, eu não dei a casa, eu não dei comida, porque eles não queriam. Uma outra pessoa já tinha arrumado um local para eles ir. Eu estava esperando. E casualmente essa pessoa chegou na hora. E eles disseram que eles queriam me agradecer, nós queremos te ver mais. Eu comecei a rir, porque eles queriam saber. Porque aquele momento é o que faltava para eles. Era ouvir eles, levar a palavra de conforto. Dizer para eles que Deus estava com eles. Por que eu passei 3 vezes na última vez? Na segunda vez eu quase voltei, mas era mais de meio-dia, era 12:20. Depois fiquei me cobrando, ai Senhor, vocês estão com fome? E eu não passei lá. E eu saí à tarde. Quando eu voltei, eu passei no mesmo lugar. Porque ao meio-dia eu não voltei, porque eu estava sorrindo. Eu não via a cara de sofrimento. Deus colocou os anjos dele lá para ajudar. Parem para pensar. Deus é maravilhoso.
Mas lembra que às vezes nós não somos os necessitados e nem somos os coitados. E nos fizemos de ser coitados. Não façam isso. Tenham como exemplo. Seja grato a Deus por tudo que você tem, por tudo. Deus do chinelo que você usa, até a escova de dente que tu escova os dentes. Seja grato a Deus, porque tu tem uma casa para morar, tu tem um teto para ficar, tu tem um cobertor para te usar nesse dia de frio. E essas pessoas, é porque eles quiseram? Não. Foi o tempo, a tempestade. E eu vim aqui hoje para ajudar umas pessoas que prometi e vim pelas pessoas da tempestade, da enchente e pela Venezuela. Por isso que eu vim. Eu estive na cama hoje, o dia inteiro. Eu sei que pessoas ficaram até tristes comigo, que dava bom dia, dava boa tarde, queria falar comigo, mas eu faço parte, eu te ouço, eu não queria falar, estava com dor de cabeça e estava enjoado. E é isso, eu vim pelos necessitados. Eu não me sinto mais confortável quando eu vejo alguém necessitado e nós não fazer nada. Não me sinto. Sou grato todos os dias. Todos os dias. Mesmo que eu não realizei os meus sonhos. Mas não me falta nada. Não me falta. Reconhecimento. Que eu tenho que ter. Reconhecer que Deus é maravilhoso comigo. Deus me deu mais do que eu mereço. Mais do que eu mereço. E todos nós temos o mesmo dever. Porque todos nós temos o mesmo dom. E o maior dom de todos é o dom do amor. E todos têm. Só que não querem pôr em prática. Porque tem que se sacrificar um pouquinho. E nós precisamos mudar, recomeçar, reconhecer meus deveres e obrigações com Deus, que é amar o nosso irmão. Porque eu não fiz nada, simplesmente eu tirei assim do meu tempo e eu vi eles e levei uma palavra de conforto. Se Deus quiser, eu ainda vou encontrar eles para saber como que eles estão e aonde estão, porque eu não sei onde que estão. Eu não sei para onde eles foram. Eu já perguntei para minha esposa, tu passou ali, tu viu alguém ali? Não. Quando a noite sair, primeira coisa, cheguei ali e não tinha ninguém. Porque eles iam ontem à noite. Eles iam para esse lugar, que eles tinham arrumado. Ela até falou o valor. A com móveis era um preço e a sem móveis era outro. E ela disse, e tinha que ser com móveis porque... e ainda não são aposentados. É difícil. Com 60 anos, eu quero trabalhar, eu só quero um trabalho. Eu só quero um trabalho. Eu só quero um trabalho. Só que ele pedia. Eu não tenho o trabalho para ele. Se eu tivesse, eu ia dar. Eu ia dar. Fomos nessa noite viver o nosso momento com Jesus Cristo. Todos nós. Eu vou preparar vocês. Eu e o Gilberto. A gente vai preparar vocês. E vou pedir para vocês terem um momento de vocês com Jesus Cristo. E nós vamos abençoar vocês. Mas a gente só vai tocar naqueles que estão doentes, aqueles que têm dor, aqueles que estão muito angustiados, eu vou ajudar. Mas que você mesmo possa buscar a paz de Deus, só você se preparando, te entregando a Ele. Porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele se faz presente. E você vai abrir teus olhos, vai fechar, tu vai levantar tua cabeça, vai falar com Deus, falar com Ele. Com as tuas palavras, não com as minhas, com as tuas. E quando o anjo do mal está te perturbando, pode me pedir que eu vou te ajudar. Quando você está angustiado, alguma coisa ruim, está difícil, é o anjo do mal perturbando. O anjo do mal perturba o César, que sou eu,
O João me perturba muito, muito. De vez em quando ele me ataca. Pensamentos ruins. Na hora de, mãe, pode tirar esses pensamentos ruins da minha cabeça, que eles não me pertencem. Ataca sobre os filhos. Vai no meu trabalho. Ele tem que me atingir de alguma forma. Mas eu sou persistente, sou temente a Deus. Pratico o bem e sirvo ao meu Senhor de coração e de alma. Sirvo. E quando eu vejo uma tempestade em volta da minha casa, eu pego todos e nós vamos fazer oração. Todos. Alguns são difíceis. Quem tem filho sabe. Mas no final todos eles concordam. Todos eles concordam. E no final todos nós ficamos bem. Todos nós. Teve uma noite dessa que eu fiz muita oração. Nossa, muita oração. E se eu não fizer oração, no outro dia acontecem muitas coisas ruins. Muitas. O poder do homem está na oração. O poder do homem está no amor. Está no amor. Então não tenha medo de nada. Não baixe a cabeça. Não se curva diante do mal. Não discuta, não briga, não maltrata a tua esposa, teus filhos, o teu marido. Não façam isso. Não maltratam. Façam oração em família. Faz. Quem tem seu trabalho, faz oração no trabalho. Vai lá no teu trabalho antes de começar, faz oração. Louvai e adorai a Deus todos os dias. Não esqueçam, nós temos uma família. Todos nós temos uma família. Uns precisam dos outros. Eu preciso de vocês. E vocês precisam de mim. Um dia, quando nós formos embora, todo mundo vai ver a grandiosidade da noite de você sentado nessa cadeira. Porque a luz de Jesus, ela desce sobre este lugar. Jesus é quem faz cura. É Ele que faz cura, é Ele que liberta nós. Ele que dá o anjo para nos defender. Como ela falou do anjo. Quando eu estou em apuro, eu chamo. Senhor, pede para o teu anjo vir aqui, Senhor. Pode ser o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o anjo Rafael. Senhor, pede, eu preciso, Senhor. Em alguns minutos, a paz reina na minha casa. Em alguns minutos. E muitas vezes as orações nem é por mim, é só pela família. Porque a minha família é muito grande. Eu tenho muitos filhos, muitos. E quando alguém deles não está bem, eu sinto. Só não posso interferir na vida deles. Eu não posso. Para receber a graça, vocês todos têm que buscar. Eu não posso buscar por vocês se vocês não querem. Tem que pedir. Quando vocês pedem para mim, vocês estão pedindo para Jesus Cristo. E Jesus me dá o poder. Estou muito feliz pelas crianças dos hospitais. Aqui hoje só tem um pai sentado lá. E ele me disse que a filha está bem. Hoje, primeiro dia da semana, que ninguém pediu oração até a hora de eu sair de casa. Ninguém pediu. Das crianças do hospital. Graças ao meu Senhor. Graças. Essa semana aconteceu muitas maravilhas. A Cecília, a mãe ligou desesperada. Porque a febre subiu. Deram remédio lá no hospital e tudo, e a febre continuou subindo. E ela ligou. Por favor, ela me ajuda, porque a febre já subiu. Me coloquei em oração. E quando eu terminei a oração, 3 minutos depois, o pessoal do hospital entra no quarto para medir exatamente a febre. Porque é preocupante. É preocupante quando a febre sobe assim. Quando eles mediram a febre, estava baixa, normal. O que a enfermeira falou? Foi o aparelho que estava com problema. Daí a Pamela começou a do outro lado chorar e dizer assim, eles não fazem ideia, eles não fazem ideia que é Jesus Cristo. A febre não baixava. Isso é divino.
Então isso não é uma história, isso é uma realidade. Isso é uma dádiva, um presente de Jesus Cristo. Para você que está doente, para você que tem um filho, para você que tem a filha, para você que tem um amigo doente. Mas lembra que você precisa de alguém para ajudar. Se Deus deu o dom para o César, talvez fica difícil para um sozinho. Liga para ele, convida ele, e ele pode ajudar vocês. Na hora talvez até pode não ficar curado, mas não vai piorar, e depois de alguns minutos, vem a graça. Deus se faz presente. É Deus quem cura. A tua também ficou bem, né? Olha aí, tem mais um pai que também liga, eu da minha casa. E as crianças ficam bem. Quem cura é Jesus. Não é o César que cura, é Jesus Cristo. Jesus Cristo simplesmente usa o César. Já imaginaram se você ligasse para Jesus? Jesus, eu estou com meu filho aqui doente. Ele dizer para ti, olha, tu pega a tua Bíblia, tu põe aí, que eu vou aí. Jesus não vai fazer isso. Jesus vai pegar um ser humano, um homem, vai pegar, esse vai me representar. E é simples. É Jesus Cristo. Então quem curou foi Jesus. Jesus só usou esse homem. Esse homem é um homem ungido por Jesus. Um dia na palavra ele dizia, e a Neiva testemunha dessa passagem bíblica, o Senhor diz assim, ó, eu coloquei a minha mão na boca dele. Foi assim? Foi assim. E ele vai falar as minhas palavras. As palavras que vão sair da boca dele são as minhas palavras. Isso é bíblico. Sim. Porque eu sempre me questionei, por que, Senhor, eu? Por que eu? Senhor, eu sou pecador, Senhor. Nossa, eu que sou pecador. Mas por que eu? E aí, dentro daquela semana, eu questionei, ele me respondeu. Fui eu que escolhi. Você é escolhido, fui eu que escolhi. E eu pus a minha mão na tua boca, e as tuas palavras são as minhas palavras. Tu vai produzir aquilo que Deus quer que vocês ouçam. Aquilo que Deus quer que vocês botem no coração e que vocês põem em prática. Quando eu saí de casa, eu estava com dor de cabeça e uma tremura nas pernas, eu tive deitado o dia inteiro. Nossa, eu cheguei aqui, eu nem comprometi a maioria, fui e me ajoelhei lá. Depois custei até para levantar. A dor de cabeça foi embora, estou bem, não dá nem para dizer que eu estou muito gripado. Né? Passou tudo. Por quê? Foi o remédio? Foi. Jesus Cristo é o remédio, é Ele. Mas nós podemos ficar gripados? Sim. Tem que tomar remedinho? Claro. Xaropezinho. Um remedinho. Não esquece, mas a parte espiritual, que nós temos que nos alimentar, o sofrimento é menor. Talvez se eu não buscar uma oração, eu vou tomar um remédio, o remédio não vai fazer efeito. E assim não. Pelo poder de Deus e a oração, tudo ficará bem. Amém?